Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial, hoje à frente do quadro Casos de Polícia e com um convidado novo aqui. Temos cara nova no canal Operação Policial. Eu convidei o Dr. Vitor Garcia, ele que é advogado desportivo, para conversar com a gente sobre um caso que aconteceu, infelizmente, envolvendo o Clube Esporte e o Clube Fortaleza. O ônibus do Fortaleza foi apedrejado e bombardeado no final de fevereiro deste ano, após um jogo entre o Sport e o Fortaleza. Esse caso aconteceu próximo ali à saída do estádio, aproximadamente 7 quilômetros. O ônibus do Fortaleza foi atacado por integrantes de uma torcida organizada do Sport. O jogo, para vocês terem ideia, não teve nem vencedor, acabou 1-1. E por conta da rivalidade, por conta de todo o ódio que envolve o Sport e por que envolve esse ódio, o ônibus do Fortaleza ele foi atacado. Pessoas machucadas, atletas feridos, atletas hospitalizados. O caso aconteceu no dia 21 de fevereiro, já no dia 12 de março, o Clube Esporte, foi punido pelo STJD. No dia 15 de março, foi deflagrada uma operação pela Polícia Civil, a Operação Hooligans, que prendeu 3 suspeitos, e no dia 19 de março, o autor intelectual dos fatos foi preso. O nome dele é Pedro e ele tem 19 anos. Então, só para vocês terem ideia, olha só o imbróglio que essa história trouxe, as atualizações que nós estamos trazendo agora para vocês referente ao mês de março e tudo o que envolve o esporte. E para quê? Para que um caso como esse? Para que atacar o ônibus de um clube rival? O que o próprio clube do torcedor ganha em relação a isso? Nada, ele só perde. E por isso que o Dr. Vitor Garcia vai nos explicar as punições que o Clube Esporte recebeu nesse caso e como são contestadas e como são aplicadas essas punições. Como de costume, antes de começarmos, eu vou fazer uma audiodescrição do que acontece aqui e agora. Eu sou o Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial, tenho cabelo curto preto, pele branca, barba, estou vestindo uma camisa polo branca, uma calça jeans cinza e um tênis preto. E estou sentado em uma cadeira também na cor preta. No centro do nosso estúdio, uma mesinha com 2 canecas. Nosso convidado, Dr. Vitor Garcia, tem cabelo curto preto, pele preta, barba, está vestindo um conjunto social cinza com sapato preto, camisa branca, gravata azul. Ele está sentado em uma cadeira também na cor preta. Atrás de nós, 2 holofotes de uma grande televisão, a qual ficam passando as imagens do quadro Casos de Polícia. Nosso bate-papo acontece no estúdio do canal Operação Policial. Dr. Vitor, seja muito bem-vindo. É um prazer te receber aqui no canal pela primeira vez. Tenho certeza que nosso relacionamento aí vai se perpetuar. E eu te pergunto, o que é esse caso? O que é o ataque ao ônibus do Fortaleza no final de fevereiro deste ano? Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, espero conseguir ilustrar um pouco da situação, explicar melhor o caso pelo lado esportivo, além do caso penal, pelo lado civil, de mais um caso que temos ali no futebol brasileiro de ataques de torcida, não só brigas de torcida, mas também direcionadas diretamente aos jogadores. Vemos isso, uma situação realmente bem triste no cenário do futebol, que era para ser um local de lazer, de divertimento das pessoas, dos torcedores, um local de trabalho para os jogadores, para os árbitros, para todo mundo ali envolvido. Acaba sendo um cenário de crime realmente horroroso, sim, para a nossa sociedade, né? Mostrando mais uma vez que não temos na torcida realmente uma situação de paz, uma vontade de estar lá pela torcida e pelo time, mas sim querendo brigar, buscando alguma outra coisa com isso. E aí, doutor, quando a gente pensa nas punições, né, quais são as implicações legais do ataque ao ônibus de Fortaleza para o Clube Esporte e para a torcida do esporte? Você consegue fazer para a gente essa diferença de um para outro? Bom, do ponto de vista esportivo, da punição esportiva, tanto para o clube do esporte quanto pela torcida do esporte. É importante a gente destacar que na legislação atual que temos sobre o esporte, a Lei 9.615, que é a Lei Pelé, a Lei 14.597, que é a Lei Geral do Esporte, ela define a responsabilidade da entidade mandante, do clube mandante, pela segurança dos torcedores, pela segurança do espetáculo esportivo em geral. Então ele é o primeiro provocado quando ocorre qualquer violação quanto a isso. Nesse caso, o esporte era o mandante. Exato, nesse caso o mandante era o esporte. Por mais que a Copa do Nordeste fosse organizada pela CBF, a lei é clara, ela dispõe que o primeiro responsável por qualquer situação seja o clube que esteja organizando, o clube mandante. Nesse caso, como houve uma
situação uma falha de segurança na segurança dos jogadores do Fortaleza. O primeiro demandado foi o Sport, porque ele deveria ter sido responsável por garantir, junto com as forças policiais, organizar um plano de contingência, um plano de que pudesse ser colocado em prática em qualquer situação previsível. Uma forma seguinte, a Lei 14.597, ela determina que se tiver envolvimento da torcida organizada, se tiver envolvimento individualizado de torcedores, eles vão vir a ser responsabilizados pelas situações que foram causadas. Então, temos nesse cenário, com o ataque ao ônibus do Fortaleza, temos a primeira responsabilização ao Clube do Sport, porque ele era o mandante, ele era responsável pela operação de segurança, e a partir de então, agora com as novas movimentações no processo, com as novas operações policiais que foram deflagradas nesse tempo, a gente consegue individualizar e tratar mais diretamente do caso e responsabilizar realmente quem estava lá pela briga e não estava lá pelo evento esportivo. Até porque nós temos pessoas identificadas pela polícia. Exato. Inclusive, só para ressaltar, no dia 15 de março acontece essa operação Hooligans pela Polícia Civil e foram cumpridos mandados de busca e apreensão e também mandados de prisão. E nesse sentido aí nós temos o resultado com 3 prisões efetuadas, fora a prisão do dia 19, que é do autor intelectual, o Pedro, de 19 anos, que também foi identificado pelas forças policiais. E aí, doutor, eu te pergunto, né? Eu me coloco como um torcedor, tá? Torço pro Sport, vou até o estádio, saio do estádio, ataco o ônibus do meu clube rival, do clube que está jogando contra o meu time. Eu não só atrapalho ali a paz da sociedade como um todo, mas também atrapalho o meu próprio clube, certo? Ou seja, o próprio esporte é penalizado. O torcedor do esporte causa tudo isso e prejudica o próprio clube. Exato. É realmente acho que uma ação muito sem pensar, ou sem pensar, ou sem se preocupar com o resultado do próprio time, porque a norma esportiva é clara. Se ocorrer alguma coisa que foi identificada a torcida, se for, no caso do Sport, a gente tem um caso claro que foi que o Sport já era mandante, mas também se não fosse, se o Sport fosse o clube visitante, mas fosse identificado que fosse torcida do Sport, o Sport viria sofrer de qualquer jeito. Nesse caso específico que a gente está analisando, a gente teve a decisão ali, dia 12 de março, teve a suspensão teve os portões fechados do Sport por 8 jogos. Tá. Mas antes disso vamos lembrar aqui, no dia 21 de fevereiro teve o ataque. No dia 23 foi deferido um pedido, uma medida liminar pelo presidente do STJD para que o Sport jogasse com portões fechados até tivesse julgado. Então o Sport já começou sofrendo com isso, porque, querendo ou não, uma grande forma econômica do time de arrecadação. Arrecadação, sim. Perdeu milhões com os portões fechados. Não só isso, mas os torcedores que não estavam envolvidos nisso vieram a sofrer, que não poderiam estar lá acompanhando o jogo. Nossa. Então, desde o dia 23, a gente estava com essa decisão. Agora, no dia 12 de março, a gente teve a confirmação por 8 jogos. E mais a multa de 80 mil, né? E mais a multa de 80 mil. Claro, a gente viu na parte do Tribunal de Justiça Esportiva, na Justiça Desportiva, a gente também não tem um julgamento único, né? A gente tem ainda fase recursal, que é o que a gente se encontra agora. É interessante citar que as punições que foram analisadas, tanto pelo STJD quanto por mim e por outros especialistas de direito esportivo, seriam as punições possíveis que o Sport viria a sofrer. Era quase unanimidade que, nesse caso, pela situação fática que a gente analisou, haveria a punição a partir do 213, que é a falha da segurança. E realmente foi essa a condenação que foi dada ao Sport. Foi-se cogitado por algumas pessoas ainda a punição do Sport pelo artigo 203 e o artigo 205 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Os dois tratam de uma forma um pouco distinta uma da outra sobre a paralisação ou impedimento de realização de partidas, que poderia levar à perda de pontos do Sport ou até mesmo à expulsão em casos severos, mais outras multas financeiras. No final, o STJD entendeu que não seria cabível essas aplicações, chegou a ser considerada a aplicação do 205, mas aplicaram somente o 213,
que foi realmente a falha de segurança e a punição por causa disso, a multa financeira e os portões fechados por 8 jogos. Certo. E, doutor Vitor, o que significa essa falha na segurança? E se de fato a gente pode pensar nessa forma grosseira de falha na segurança, o que poderia ter sido feito de diferente para o Clube Sport não ter sido penalizado? É uma questão bem nebulosa falar uma falha de segurança. Peço até desculpa na escolha de palavras. Mas, vamos assim, a lei do esporte, ela determina que o clube mandante e a entidade de organização do esporte, elas são responsáveis para atuar junto com as forças policiais e com as autoridades públicas para traçar planos de segurança, planos de contingência, obrigado, caso seja necessário. Então, não só em casos de ataque de torcida, mas incêndios ou qualquer outra situação que precise de uma atuação além, ela precisa estar organizada pelas entidades ali responsáveis pelo evento esportivo e também pelas autoridades públicas. Temos uma determinação que o clube mandante ele é responsável pela garantia da segurança dentro e fora do espetáculo, do evento esportivo, do ginásio ali, por assim dizer. Uhum. Então, dessa forma, poderia-se dizer uma falha de segurança, porque não temos uma definição muito certa do que seria o dentro e fora. É até curioso a gente falar isso, porque não são poucos, infelizmente, os casos de ataque de torcida. Nos últimos anos a gente já teve mais de 10 que foram apontados, analisados, julgados, e não temos realmente uma definição do que seria, de até onde poderia ser considerado uma falha de segurança no plano da entidade organizadora. Uhum. A gente teve um caso ano passado ainda, de um jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro. Uhum. O Atlético Mineiro era o clube visitante, foi no estádio Maracanã, então o Flamengo tinha a operação de segurança, junto com as forças policiais, traçaram um plano. Nesse jogo específico teve tanto a invasão do estádio, a invasão da torcida no gramado, sim, tá. E também o ataque ao ônibus do Atlético Mineiro. Por sorte, a invasão da torcida foi uma coisa rápida, foi contido de forma rápida, mas teve ainda o ataque ao ônibus, por sorte, nada muito grave. No julgamento, o STJD entendeu, claro, pela punição do Flamengo, porque houve, de fato, essa invasão e esse ataque, mas ela aplicou uma punição ao Flamengo somente pela invasão de campo. E ainda assim de forma branda, porque foi considerado que a organização das forças ali de segurança foi bem feita, então acabou ali a invasão de forma rápida. A questão do ônibus específica, entenderam que não era mais responsabilidade do Flamengo. Pela mesma interpretação da garantia de segurança dentro e fora do estádio esportivo, eles entenderam que o local onde isso aconteceu já não era mais responsabilidade do clube. A gente vê isso agora tomando uma forma diferente no caso do Sport do Ceará. A gente vê de forma diferente a atuação do STJD agora no caso do Sport e do Fortaleza. Realmente pela mesma concepção de segurança dentro e fora do estádio, foi tomada uma nova medida. É uma coisa interessante que, bom, naquele caso do Flamengo, foi uma situação com um desfecho, graças a Deus diferente, mas com uma situação muito similar, ataque ao ônibus. Em um foi considerado que era responsabilidade somente das forças públicas, das forças policiais. Nesse caso atual, foi considerado responsabilidade do esporte também, por mais que tenha sido mais de 7, 8 quilômetros do estádio. Do estádio, da Arena Pernambuco. Sim. Eu tenho ainda a possibilidade na Lei 14.597, que ela dispõe de um tipo criminal para o torcedor específico, que é a prisão em casos de ataques e depredação perto de arenas esportivas. Que foi o que aconteceu, inclusive. Sim, foi. Mas não se aplica muito a esse caso, porque esse crime específico ele determina que ele deve acontecer num raio de 5 quilômetros. Entendi.
Ou seja, o torcedor preso não responderia por isso. Por esse crime, sim. Entendi. Claro, ele ainda vai ser responsabilizado, Claro. porque ele ainda teve agressão, teve a lesão corporal. Talvez até uma tentativa de homicídio. Sim, dano, possível. Né, dano material, tem vários crimes aí perpetuados. Né? Sim, mas esse tipo criminal específico não viria a ser aplicado porque passou ali 5 quilômetros para 8, 7 quilômetros. Entendi. Mas isso é na parte penal específica individualizada para o torcedor. A questão da garantia de segurança não é dada em nenhum momento um limite do que seria isso. Entendi. E eu te pergunto, como que é traçado ou tem um plano para entender quantos quilômetros, se é só dentro do estádio e nos arredores próximos que a segurança tem que partir por conta do clube mandante? Como que é feito esse estudo? Porque a gente está falando assim, de 7 quilômetros. Minha opinião, tá? Minha opinião pessoal, eu como torcedor e como cidadão, eu acho que o clube tem que responder, porque foi a sua torcida que causou. Agora, se você não teve contato com sua torcida, se você não conhece quem fez, cara, paciência, o cara tava vestindo a camisa do teu clube, ele foi lá e fez um ato, infelizmente, porque talvez, eu penso que o clube responder talvez seja uma forma de minimizar esse tipo de fato. Porque o cara, quando ele pratica esse tipo de crime, ele tem que pensar assim, caramba, eu tô fazendo isso contra o clube rival, mas eu vou prejudicar o meu time. Sim. Né? Essa é a minha opinião. Existe um estudo para entender o local, se estava muito próximo, estava muito distante, se já não penalizaria o clube, se é responsabilidade da polícia? Acho que dessa pergunta você trouxe alguns apontamentos importantes e bem interessantes de serem discutidos. A gente tem que individualizar a responsabilidade na justiça desportiva e na justiça em si, no civil e no penal. Concordo. A responsabilidade do clube perante uma atuação de um torcedor facilmente tem que ser analisada pelo judiciário, né? Alguma eventual indenização ou uma responsabilização penal, que é o que está acontecendo. Na parte esportiva, a gente tem a análise foi feita com base na garantia da segurança. Então, são 2 processos que correm separados, 2, 3 processos que vão correr em separados, e no caso do esportivo, ele está analisando realmente o dever o dever de garantir segurança que não foi aplicado de forma efetiva. Poderia ter vindo a ser analisado por uma outra ótica, por exemplo, fosse o esporte o clube não mandante, mas tivesse sido identificado como foi identificado que foram torcedores dele, poderia vir a ser processado na justiça desportiva por uma responsabilidade, sim, subsidiária, sim, dos seus torcedores. Nesse caso, na justiça desportiva foi realmente o plano que não se aperfeiçoou da garantia de segurança. E é uma falha, eu acredito, na legislação desportiva, nas normas esportivas, que a gente não tem mesmo um mínimo, um máximo traçado do que seria essa responsabilização. Que nem eu falei, o caso do Flamengo foi determinado, como foi no ônibus, como foi fora do estádio, já numa distância considerável, não é mais responsabilidade do clube. Agora, nesse caso que a gente está analisando do esporte, numa situação meio parecida, não foi dentro, não foi fora ali, pode-se dizer claramente que não foi nos arredores do estádio, né, já foram 8 quilômetros de distância, e ele foi responsabilizado. Então, vai muito, creio eu, que dá de caso a caso, na situação atual que a gente tem, nas normas atuais que a gente tem. Então, pode-se dizer que nesse caso do ataque ao ônibus do Atlético Mineiro, como não teve nada muito grave, foi considerado isso. Por isso que é uma atenuada na Deu uma atenuada, sim, na consideração de quem era responsável pela segurança. Mas nesse caso do esporte, nós temos 6 jogadores feridos, com sangramentos, hospitalizados, enfim. Sim, acho que até para de alguma forma, a época da denúncia e do julgamento, até para já trazer uma sensação de justiça, já foi aplicada a primeira sanção. Foi considerado esporte responsável, fecha os portões, vamos... A partir daí, tivemos a nossa primeira bandagem colocada aqui, agora vamos individualizar passo a passo para buscar os responsáveis e, se não, pelo menos responsabilizar o time que
tem os torcedores envolvidos. Com certeza. E, doutor, eu te pergunto, qual que é o papel da CBF nesse caso? Ela pode ser responsabilizada por ser a dona do evento, porque ela é quem comanda ali a Copa do Nordeste, né, que era o campeonato onde foi realizado esse jogo, né, pelo qual foi realizado esse jogo, ou ela entra com alguma forma de punição? Como que funciona o papel da CBF nesse caso? A CBF, pela norma, pela Lei Geral do Esporte, ela teria uma responsabilidade subsidiária ao clube. O primeiro responsável, o primeiro a ser responsabilizado é o clube mandante de toda forma. Tá. Então, numa situação dessa, haveria uma possibilidade de ser considerada a CBF só se não pudesse, se a gente não conseguisse responsabilizar o clube. Pensando, por exemplo, num caso totalmente fora de questão, mas assim, num campeonato de várzea, por exemplo, e que você tentasse demandar de um clube que não tem uma condição de ser demandado, não tem condições financeiras, ou é um clube amador, não tem nem registro, mas tem um registro da entidade que tá organizando o campeonato. Tá. Então, nesse caso, quando você não pode individualizar isso para o clube, isso vai para a entidade de organização. Nesse caso, como é possível tratar diretamente com o esporte, não teria uma indenização para a parte da CBF. A atuação dela, em questão de julgamento, na verdade, de uma forma bem paralela, porque o STJD ele atua em conjunto, de forma paralela realmente da CBF. Temos a CBF e temos o órgão disciplinar dela, que é o STJD, o Superior Tribunal de Justiça do Futebol. E por ter sido um campeonato organizado pela CBF, o STJD é o responsável para analisar o caso. Fosse uma federação estadual, seria o Tribunal de Justiça Desportiva daquele estado. Entendi. E aí nós temos nessa história também o nuditor. Uhum. O que é esse nuditor? O nuditor é um núcleo específico do Ministério Público do Ceará para apurar questões relativas a torcedores, torcida e os eventos de futebol e de outras modalidades esportivas. Então, no caso, o nuditor, ele são procuradores do Ministério Público que atuam tanto na fiscalização das leis esportivas para ver se elas estão sendo aplicadas pelo clube. Uhum. Inclusive o nuditor, vou chegar um pouco mais para frente, mas ele tem uma situação bem importante agora com essa nova lei. Mas ele atua tanto direto com os clubes para ver as leis esportivas sendo aplicadas pelas entidades de prática e as entidades de administração, e também atua na parte da denúncia, da investigação das operações que precisam ser deflagradas, tanto na parte civil, ambiental, penal, como é o caso. Então, acredito, não sou um especialista em direito penal, mas eu acredito que o nuditor tenha tido uma atuação essencial agora nessas operações, a Operação Hooligan principalmente. E, doutor, com a nova Lei Geral do Esporte, o que muda no nuditor? Ele tem um novo papel? O que muda em relação à responsabilidade desse núcleo da promotoria, né, sim. do Ceará? É interessante, que é o caso que eu queria citar, porque a nova Lei Geral do Esporte, ela determina que os estádios com capacidade para pelo menos 20 mil pessoas, agora eles têm que ter a capacidade de identificação das torcidas por reconhecimento facial e biométrico, sim. E uma das atuações que o nuditor está fazendo atualmente no estado é tentando entrar em contato com os clubes para que veja isso realmente aplicado, porque é uma norma, acredito eu, que ainda vai demorar um tempo para ser implantada, porque ainda tem muitas dificuldades para os clubes grandes, clubes pequenos, e com a nossa diferença de região no Até Brasil porque mexe todo. em estrutura Sim, também, sim. né? Toda a operação nisso é um pouco complicado, mas a gente vê já o MP tratando diretamente com os clubes para que isso se aperfeiçoe, para a gente conseguir de uma forma mais efetiva, conseguir identificar os torcedores e individualizar eventuais penas que sejam necessárias. Com certeza. Nesse caso aqui, eu acho que teve um trabalho policial celery. Sim. Foi rápido. A gente está dizendo de uma operação que foi deflagrada aí 20 dias após os fatos, Sim, né, sim. mais ou menos. Você identificar torcedores que agem com rapidez, né, que também são criminosos, que agem nessa associação criminosa, identificar alguma coisa que acontece a 7 quilômetros do estádio, demanda um tempo. E a polícia não trabalha só nesse caso, está trabalhando em vários casos ao mesmo tempo, está atolada de serviço, inclusive. E aí trazer uma resposta para as pessoas, porque isso representa para a gente uma segurança da sociedade, né? Porque o que eu imagino é o seguinte, os torcedores da torcida organizada do esporte estavam lá jogando bomba, jogando pedra no ônibus do Fortaleza,
vários outros carros poderiam estar passando, várias outras pessoas poderiam estar passando pela rua, a gente pode ter vários danos colaterais. Sim. Né? Então a polícia dá essa resposta célere é importante, mas agora com essas novas tecnologias, a gente tem ainda mais celeridade para entender quem estava dentro do estádio, foi essa pessoa que está vestindo isso e aquilo, já tem o nome, já tem o registro desse cidadão, é muito importante. Sim, é muito com importante. certeza. Inclusive, com a nova Lei Geral do Esporte, a gente tinha uma previsão no projeto de lei da criação de uma autoridade nacional para atuar em conjunto das entidades esportivas para criar criação de políticas na proteção do torcedor e do espetáculo esportivo. Uhum. Infelizmente, essa parte não foi passada para a lei que a gente tem hoje em dia, mas uma parte específica dessa lei, dessa previsão da autoridade, foi apresentada na nova lei, que é uma punição dos torcedores, uma punição, vou dizer, civil, esportiva, né? Uhum. Não é de fato penal, que os torcedores envolvidos em questões como essa, de briga, de dano ao patrimônio no evento esportivo, ficam impedidos de 1 a 2 anos de entrarem nos estádios esportivos. Então, com essas novas tecnologias, novos meios de fiscalização, a gente consegue de uma forma mais efetiva, tendo o afastamento do torcedor, a gente consegue de uma forma muito mais fácil identificar realmente se ele está tentando acessar e já tirá-lo, por assim dizer, do evento. Sim, e nessa punição que o esporte teve no dia 12 de março, que vai ter que jogar 8 jogos aí com portões fechados, inclusive o esporte não pode, a torcida do esporte não pode nem comprar ingresso como visitante, né? Sim, sim. Porque ela não pode colocar a torcida como mandante e também não pode ser visitante. Sim, realmente na punição do esporte, o objetivo da justiça esportiva é atacar, por assim dizer, atuar da forma que ela consegue, que é na parte financeira, na parte econômica do time. Enquanto não conseguir individualizar a pena, é tratando quem a gente consegue responsabilizar. Então, o objetivo das medidas do STJD são realmente para mostrar, tanto para o clube para os torcedores do clube, que essas atuações são prejudiciais para o clube e que, ao mesmo tempo, vai tirar a possibilidade do torcedor de estar lá torcendo para o time. Então, ele vai ter o prejuízo, ele vai estar causando um prejuízo para o clube que ele está torcendo e vai estar causando um prejuízo para ele mesmo, porque ele não vai poder estar lá acompanhando. Esse ataque, na verdade, ele resvala em várias pessoas que estavam tranquilas no estádio, sim, assistindo ao espetáculo, que foram lá com seus filhos, com seus parentes, para prestigiar o seu clube e que agora vão ter que esperar esses 8 jogos para poder voltar ao estádio. Fora as pessoas que acabam tendo medo e não vão para o estádio, sim, por conta da violência. Essa questão de não poder dessa suspensão, a gente teve agora, inclusive, uma movimentação reticentíssima, agora foi de 2 dias atrás, no dia 20, até acredito eu que em resposta às operações policiais desses últimos dias, a Operação Hooligan, por exemplo, que prendeu alguns dos torcedores, e a operação seguinte que prendeu o suposto autor, o mandante dessa situação toda. Após o julgamento, na primeira instância, pela segunda turma no STJD, foi apresentado um recurso pelo esporte, que foi julgado de forma liminar agora no dia 20 de março, que definiu a suspensão da condenação do esporte. Como explicar isso? Tivemos a suspensão, clube fechado, portões fechados, por 8 jogos. Como a gente conseguiu, ou como as operações policiais começaram a conseguir individualizar as pessoas que foram responsáveis por isso, foi, acredito eu, que tenha sido o fator determinante, mas foi entendido pelo relator do processo do esporte agora no Tribunal Pleno, que poderia se suspender nesse portão fechado. Essa é uma grande atualização. Então, sim, na verdade, sim, por reconhecer as pessoas que praticaram o delito, que praticaram o crime, tira-se a responsabilidade do clube esporte. Eu entendo que tenha sido essa a fundamentação, não temos sim, isso na consideração. Mas faz sentido. Eu acredito que faz sentido por você conseguir individualizar, não ter que responsabilizar todo um clube, todos os torcedores dessa forma. Mas de fato, sim, agora a gente está com a volta dos torcedores do esporte no estádio. O jogo a próxima partida que vai se realizar agora, se não me engano, no dia 24, ela ainda vai ser com portões fechados por uma questão de logística. Foi apontado que a venda de ingressos agora com
com pouquíssimo tempo não seria muito eficaz, traria mais problemas do que soluções. Então, se não me engano, a próxima partida depois dessa vai ser agora no dia 27 de março e ela já vai ter o retorno dos torcedores do esporte. Claro que isso é uma medida liminar num recurso. Então, se por acaso foi entendido na decisão do recurso que não é devido realmente portões fechados, com o final mesmo do processo, volta a ter portões fechados pelo prazo que não foi cumprido. Certo. Doutor Vitor, mais alguma coisa que você quer trazer aqui para a nossa entrevista? Algum ponto que nós não falamos até agora? Não, acredito que nesse caso específico do esporte, a gente está numa situação com um bom desenvolvimento, tanto na parte esportiva quanto na parte das operações policiais, que conseguiram agir de forma bem rápida para identificar alguns autores, espero que encontre todos. E realmente eu vejo, né, por mais que a gente ainda tenha vários casos de ataques de torcida, a gente vê cada vez mais uma operação policial e uma operação dos clubes na organização do evento esportivo, uma forma mais efetiva e vem reduzindo o número de acidentes. E quando eles ocorrem, muitas vezes a gente vê eles ocorrendo de forma um pouco mais branda. Infelizmente não foi esse o caso, mas a gente já vê como reflexo dessa questão uma atuação policial seguinte muito efetiva. Com certeza. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Nosso canal está de portas abertas para te receber novamente. Obrigado pelo convite. Gente, olha só. O mesmo jogo que foi marcado pela violência, né, do ônibus do Fortaleza, teve esse ato aí cruel, também deixou um rastro de depredação dentro do estádio. Ou seja, a gente está falando de uma violência que começa dentro do estádio, cadeiras quebradas, enfim, e parte aí para essa agressão física, para essa lesão corporal fora do estádio. O Esporte Clube do Recife divulgou uma nota informando que estimam prejuízos de 6 milhões de reais devido à decisão do STJD, mas que foi contrário, né, a essa punição imposta pelo STJD e que promete, né, recorrer dessa punição, mas como o Dr. Vitor aí trouxe pra gente, temos atualizações desse caso que aconteceu agora há pouco, no dia 20 de março, e vamos continuar entendendo como vai funcionar o Superior Tribunal de Justiça Esportiva com esse caso e outros casos. Espero que não aconteça, mas infelizmente a gente sabe que não estamos aí longe da violência dentro do estádio e fora dos estádios. Um fato que me chamou a atenção e que eu quero passar para vocês é que à época, lá em fevereiro, um dos jogadores do Fortaleza, o Thiago Galhardo, que é um atacante, ele ficou ferido por conta dessa violência, por conta desse ataque que o ônibus sofreu, né? O ônibus do Fortaleza. E ele usou suas redes sociais para falar sobre o ocorrido quando foi liberado para voltar aos treinos e cuidar da sua saúde mental, inclusive os cuidados feitos pelo próprio clube do Fortaleza. E ele disse o seguinte: hoje me encontro de uma maneira interna na qual nunca me vi antes. Não importa aqui especificar o diagnóstico que o médico colocou no meu atestado. Mas o fato é que estou angustiado, me sentindo profundamente abalado e com momentos de crises de pânico que não desejo para ninguém. Quem sente ou já sentiu isso vai entender bem do que eu estou falando. Então aqui é só para a gente entender também um pouquinho dos danos psicológicos das vítimas desse tipo de ataque ou qualquer outro tipo de crime. Muito obrigado a todos vocês. Nossas redes sociais estão à disposição, assim como nosso e-mail op@medialand.com.br. Eu fico por aqui e vejo vocês na próxima semana com mais um Caso de Polícia. Um abraço, até lá. Tchau, tchau.